Olá! Hoje a gente te convida a conferir um bate-papo super interessante promovido pela Unifev com empresários de sucesso aqui da nossa cidade. Eles contaram sobre suas trajetórias e deram dicas de empreendedorismo para alunos de diversos cursos. Os melhores momentos desse encontro você confere agora com exclusividade aqui na TV de Votuporanga. Para darmos início, então, ao nosso bate-papo, gostaria de convidar os participantes a ocupar os seus lugares. Fabiola Fiorentino, jornalista especializada em comunicação empresarial, cerimoniais e eventos. Atualmente é gestora da Rádio e TV Unifev e diretora da agência comunicativa em Votuporanga. Acumula vasta experiência em campanhas políticas e assessoria de imprensa, tendo atuado com o OBA Festival, Associação Comercial, FLIV, entre outros. Seja bem-vinda. Eduardo Costa, diretor comercial na Polos Móveis, realizou sua graduação na Universidade Metodista de Piracicaba, tem pós-graduação pela University of East London em Administração de Negócios e Finanças e pela Fundação Getúlio Vargas, onde fez o MBA em Gestão Financeira, Controladoria, Auditoria e Finanças. Seja bem-vindo. Vamos chamar, então, o Marcos Antônio Garcia, que é contador, empresário, sócio fundador do escritório Eldorado, voluntário em ações assistenciais e diretor voluntário da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga. Seja muito bem-vindo. E por último, não menos importante, Jean Camargo, que é formado em Economia pela Universidade Federal de Uberlândia, tem especialização em Governança Corporativa pela Fundação Dom Cabral, é conselheiro pelo IBGC e sócio fundador da Caju Brasil, pai do Antônio e vive em amor eterno com a Su Camargo, não é? Seja bem-vindo. Eu faço uma observação que essa modalidade de evento é uma modalidade democrática. Então, a qualquer momento, vocês podem levantar a mão. Se quiserem fazer perguntas, sugestões, estamos abertos a elas. Eu vou até lá, porque eu ocuparei a mesa ou as cadeiras com eles. Eu espero que as minhas perguntas sejam, de alguma forma, as perguntas que vocês, se estivessem aqui, gostariam de fazer. Sintam-se à vontade para responder as perguntas. E a primeira pergunta minha é muito geral. Eu queria saber, assim, a trajetória profissional de vocês para alcançarem esse sucesso de vocês hoje. Fabiola, podemos começar? Podemos, estamos aqui. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de vocês, dos alunos, e pelo convite dos coordenadores. É uma grande honra estar aqui. Eu que sou da casa, né? Sou gestora da Rádio TV Unifev, inclusive a nossa equipe está aqui captando todo o evento. Mas é uma honra estar aqui ao lado desses grandes homens, empreendedores de Votuporanga. E eu, assim, sinceramente espero, já estive aí onde vocês estão, como alunos, fui aluna da Unifev em jornalismo, e eu espero que realmente vocês consigam entender a grandiosidade dessa aula. É sim uma aula. A aula, ela se dá no momento de aprendizado, no momento de conhecimento. E esses caras que estão aqui têm um currículo absurdo, chegaram num nível de empreendedorismo muito bacana, muito legal. Então, aproveitem, porque é um encontro para poucos. Mais uma vez, não falo por mim, mas assim, aproveitem, viu? Abram a cabeça. A faculdade é a hora de aprender. Por mais que as pessoas falem isso para vocês, começa a virar a chave, porque a água vai bater na bunda. E a faculdade é sim um divisor de águas na vida de vocês. É uma vida antes e uma vida depois. Não se esqueçam disso. Então, a gente espera, humildemente, poder colaborar com esse momento, né? Mas respondendo, então, a pergunta do professor Edson, eu fiz jornalismo na Unifev, comecei um pouco perdida, claro, tinha ali meus 18 anos, vinha de uma cidadezinha aqui perto, uma vila que tinha 1000 habitantes, mais ou menos. Quase não tinha computador em casa, era uma época que a internet estava começando ainda.
Não sou tão velha assim, mas é que a internet estava aí, né, começando. Mas, enfim, e eu vim para Votuporanga, uma cidade grande para mim, né, meio que na cara e na coragem, e fui indo. Mas o que eu acho que fez o diferencial na minha vida, Bogas, foi o estágio. E eu friso mais uma vez a importância da faculdade. A faculdade é a base. Se você não aproveita esses 4 anos, depois você se perde, porque fica muito mais difícil. Depois, a hora que o bonde está andando, você conseguir entender o que está acontecendo. Então, a faculdade é o momento de aprendizado realmente, de entender e tentar descobrir para onde eu vou. Quais experiências eu tenho que ter para chegar onde eu quero estar, né? Então, eu comecei no jornalismo pensando em televisão. Falei, vou para a Globo, quero ir para a Globo, apresentar Jornal Nacional, é o que todo mundo falava, né? Mas aí eu fui entendendo que não era por aí. Isso também é uma coisa legal para vocês pensarem, né? Às vezes a gente entra na faculdade porque está todo mundo indo por esse caminho. E a hora que você se dá conta, você fala, poxa, mas aquele caminho ali está legal e ninguém está indo para lá. Por que eu não vou para lá também, né? Eu vou para lá sozinha e vamos, e seja o que Deus quiser. Então, talvez é isso. Tentem analisar melhor esse ambiente assim que vocês estão hoje e entendam realmente o que vocês gostam. E, para isso, busquem o máximo de experiências possíveis. Né? Assim, eu fiz estágio em várias áreas, rádio, TV, fui fazendo. Tudo que aparecia eu ia fazendo. Fiz na Rádio TV Unifev, na época, em jornal impresso, em revista, porque eu queria entender qual área eu ia seguir, né? E aí me surgiu a assessoria de imprensa, que na época estava engatinhando. O Carnavotu, para quem lembra ou já ouviu falar, era a micareta de Votuporanga, e o Carnavotu estava começando, precisavam de uma jornalista, assim como as campanhas políticas estavam tomando mais corpo em televisão, essas coisas. Então, eu fui entrando nessa área, tanto de campanhas políticas quanto de assessoria de imprensa. E aí eu larguei mão de TV, falei, não é para mim essa coisa de Globo, eu acho que é uma ilusão mesmo, e aí eu não fui para lá, porque eu entendi que a assessoria era um campo em início ali e que podia me dar uma oportunidade bacana. E foi por lá que eu fui, tentando, me relacionando com pessoas que eu achava que poderiam me agregar. E assim foi, é um longo caminho. Acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas dicas que a gente pode dar a vocês, né, essas colaborações. Mas é por aí, eu fui tentando encontrar as oportunidades e trabalhar através delas. Assim. Nunca pensei em sair de Votuporanga, mas fui buscando trilhar o meu caminho por aqui da melhor maneira possível. E é isso, me relacionando com boas pessoas, mas, mais uma vez, a base é a faculdade. É o relacionamento que vocês fazem aqui e o relacionamento que vocês fazem lá fora enquanto vocês estão aí. Isso é fundamental. Para mim, para a minha história, foi fundamental. Muito obrigado, Fabíola. Vamos lá? O segundo da noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Que bom ver vocês aqui. Vamos falar uma boa noite mais alta aí para dar uma acordada? Boa noite. Aê. É um prazer estar aqui com vocês. Eu já estive aí desse lado de vocês. Isso que é legal. A gente está do lado de cá hoje e imaginar como foi, né? Percorrer todo esse caminho de faculdade, de aprendizado, para a gente chegar e tomar decisões na vida que possam mudar nossas vidas. É importante que vocês pensem muito sobre isso, sobre como isso pode afetar a vida de vocês. São essas decisões que realmente podem fazer a diferença e fazer você viver em vez de sobreviver, você ter uma vida próspera, ao invés de ter uma vida simples. É muito legal você viver o extraordinário e não o ordinário, né? Bom, mas eu sou o Jean Camargo, como já foi apresentado, da Caju Brasil, sócio fundador da empresa há 16 anos. A gente decidiu por criar uma marca, né? E não foi fácil. Então, às vezes as pessoas acham que a gente já nasce empreendedor, né? Ou já é filho de rico, então é mais fácil ter um caminho. Mas não foi, no meu caso não foi. Foi numa fase muito difícil que a gente começou esse projeto da empresa. E durante essa caminhada, eu me lembro, a gente começou a empresa com um cheque especial, para você ter uma ideia.
Então tem gente que fala, não, precisa ter dinheiro, precisa ter um monte de coisa, você precisa estar bem alicerçado para começar um negócio. Mas nem sempre isso. O que mais vale é a sua decisão, a sua coragem e seu espírito de empreender. Procurar algo dentro de você que te mova sempre para frente, em busca de algo maior, em busca de algo que possa ajudar mais pessoas, a fazer mais diferença na vida de mais pessoas. E nós começamos bem pequeno, com 2, 3 costureiras, vendendo na pronta entrega. Pelo Brasil não, a gente começou regionalmente e foi crescendo. O Marcos está aqui, acompanhou um pouquinho ali do nosso começo. O Eduardo é meu amigo também há muito tempo aí. Oswaldo, é um prazer, Oswaldo, te ver aqui novamente. Querido Oswaldo, muito bom estar aqui com a tua presença. E sabe, pessoas que, como ele, sabem o tanto que isso foi difícil. A gente pegava um ônibus aqui em Votuporanga, eu e meu pai, porque nós não tínhamos dinheiro, e a gente ia para São Paulo de ônibus e atravessava ali no meio da Cracolândia, que chegava de madrugada para comprar tecido no Bom Retiro, e voltava ali pela Cracolândia com aquele monte de tecidos, muitas vezes. Então, é importante. Por que eu estou falando isso? Mas por que ele está falando isso? Para que alguns de vocês se conectem e saibam que é possível. É possível começar, é possível fazer diferente, é possível crescer, mas isso depende bastante das próprias decisões de vocês. E as decisões começam a ser tomadas agora, nesse momento da vida de vocês. Quanto antes vocês tomarem essas decisões e não ficarem... Hoje em dia, muitas coisas chamam muita atenção, principalmente dos jovens, redes sociais. O que você está fazendo na rede social? Você está só consumindo o conteúdo ou você está criando? Você está olhando o conteúdo do próximo ou você está construindo algo para você que vai te edificar? Então, hoje a Caju Brasil, graças a Deus, cresceu. É uma marca que traz aqui para Votuporanga. É um orgulho trazer um conceito de marca para Votuporanga, né? Hoje a gente está em mais de 40 países e a gente atende mais de 1.500 lojas no Brasil. Mas isso começou pequenininho, uma sementinha ali que foi plantada e regada. E não foi fácil, mas sempre muito gratificante. Muito obrigado, Marcos. Vamos lá, sua trajetória para a gente. Bom, pessoal, boa noite a todos, né? Boa noite à mesa, boa noite, pessoal. Eu me chamo Marcos Garcia, né? Tenho o escritório de contabilidade, mas isso não começou hoje. Isso começou minha vida lá atrás. Então, eu gosto muito de falar disso. Por quê? Porque me remete a essas questões do que eu passei na vida. Então, eu sou filho de uma costureira e de um motorista de caminhão, tá? Então, eu fui trabalhar no frigorífico 4 Rios, que é onde meu pai trabalhava. Anteriormente, eu trabalhava num supermercado de pacoteiro, e nesse frigorífico eu entrei abastecendo caminhão. Eu era praticamente frentista disso. E saí de lá como contador do setor de transportes. E fui para esse escritório onde eu era empregado desse escritório. Eu não sou fundador, Lilian, eu era empregado. Quando eu fui para esse escritório, tinha 8 empresas. E foi passando o seu tempo, eu tive muitas pessoas que me ajudaram não me ajudaram com dinheiro, mas me ajudaram com oportunidade na vida. E eu comecei a trabalhar no escritório em 1989. Eu fazia contabilidade à noite. Eu trabalhava no frigorífico 4 Rios e à noite eu fazia contabilidade de empresas, dessas empresas do escritório, dessas 8 empresas. E um dia a pessoa me chamou para que eu fosse trabalhar com ele. Acertamos alguma coisa, aí eu comecei. Trabalhei até 92 como empregado. Em 92, fim de 92, ele me deu um percentual do escritório. Nós recebemos uma proposta, a gente tinha que fazer... A gente vinha de frigorífico, né? Trabalhei 13 anos no frigorífico 4 Rios, e a gente recebeu uma proposta de implantar uma contabilidade num frigorífico de Santa Fé do Sul. Aí foi onde nós fomos para lá, ficamos lá um tempo, e eles fizeram uma proposta para a pessoa que era meu patrão.
E nesse período ele me disse que eu queria fazer, se eu queria arrendar o escritório. Eu, muito novo, fiquei com medo, né? Porque eu achava que eu não tinha capacidade, mas hoje eu vejo que todo mundo tem capacidade, basta querer. E eu falei para ele, então, na época, que eu me tornaria sócio dele e a gente traria um amigo nosso que trabalhava no frigorífico para trabalhar juntamente com a gente. Trabalhei até 97. Em 97, eu recebi uma proposta de trabalho. Tá? Eu ganharia praticamente 3 vezes mais do que eu ganhava no escritório. Mas eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho de ter meu escritório, de ter de ser dono de mim. Então, eu acho que o dinheiro, ele acaba. O sonho, você nunca. O conhecimento é para a vida toda, ninguém vai roubar de você. Então, nesse período, eu abri mão de ganhar 3 vezes mais para continuar no meu escritório, onde eu era sócio. Para o fim, eu me tornei dono do escritório. Ele, graças a Deus, a pessoa, não roubei ele, né? O escritório dele, mas ele se tornou, graças a Deus, ele alçou aos novos voos, né? E eu fiquei com o escritório. E hoje a gente trabalha lá, eu tenho o prazer de ter aqui alunos aqui que trabalham no escritório, que são meus amigos de trabalho, tá? Então, é muito gratificante. Eu acho que, para mim, é uma alegria muito grande estar aqui hoje. Tá bom? Muito obrigado, Marcos. Eduardo, vamos lá? Boa noite a todos. Na minha trajetória, quando eu estava na fase de vocês, eu tinha que escolher, até um pouco antes, né, qual curso ia fazer. A minha primeira opção era administração. E conversando com os amigos, eu sempre fui apaixonado em negócio. Eles falaram assim, por que você não faz engenharia de produção? Então eu comecei a fazer engenharia de produção. Acabando a engenharia, eu falei, eu preciso aprender inglês. Eu tinha uma reserva financeira e fui para Londres para ficar 6 meses. Em 6 meses eu vi que não aprendi nada. Aí eu falei, pai, arrumei um emprego aqui e só volto quando eu souber falar inglês. Aí fiz um MBA, fiz o inglês, trabalhei em restaurante, hotel, lavei prato, lavei banheiro. E lá eu aprendi muito, que era como que eles conseguiam me explicar a trabalhar se eu nem sabia falar. Aí eu comecei a entender muito da engenharia de produção, que tem uma parte da administração. Falei, vou aplicar isso no Brasil quando eu voltar. Aí eu comecei a estudar finanças, cheguei aqui e fui implantar na empresa da família. Aí fiquei 10 anos na produção, remodelando toda a produção, porque eu era engenheiro de produção, mas era apaixonado por negócios e comercial. Hoje eu estou no comercial há 3 anos e não paro de estudar, fico trabalhando, estudando, novidade, pesquisando nas redes sociais, que antigamente eram revistas, né? E o que eu falo para vocês é, vai atrás do sonho, saiba o que quer, que todo mundo vai conseguir, só com esforço de cada um, né? Não precisa depender de ninguém. Muito obrigado. Se quem tiver alguma dúvida, estou à disposição. Eu gostaria que a gente falasse um pouquinho de desafios. Fabíola, como você foi a primeira, eu passo para lá, eu vou deixar você por último. Eu gostaria de falar de desafios. Eu sei que na carreira de vocês foram muitos os desafios enfrentados. Vocês já têm aí um longo percurso profissional. Não todos, mas assim, um exemplo para a gente de um desafio, sabe aquele desafio que você falou assim, olha, passei por ele, graças a ele estou aqui e eu gostaria de contar esse desafio para todo mundo. Bom, vamos lá. Acho que quando a gente pensa em desafio é difícil não vir na cabeça a pandemia, né? É difícil não vir logo na memória para quem tem indústria, chão de fábrica, um monte de colaboradores. É você simplesmente parar de faturar. Você chegar na empresa, está tudo desligado. Você chegar lá, você olha aquele silêncio. Aquele silêncio que durou semanas. E você fala assim, e agora? O que eu vou fazer? Né? E esse desafio foi muito legal.
porque hoje a gente está 3 vezes maiores que antes da pandemia. A pandemia acabou de acabar. Então a gente nunca imaginava isso. Quando começou a pandemia, a gente imaginou que a empresa a gente tinha que reestruturar os custos para ser 1/4 do tamanho. Só que a gente começou a pensar diferente. A gente já vinha se preparando de certa forma para o mundo online. A gente já vinha se preparando para 2 coisas importantes que está acontecendo agora. A gente já estava atento porque a gente já vinha fazendo alguns cursos, eu já vinha me especializando em algumas áreas e eu percebi que as pessoas querem muito hoje atenção, relacionamento. Isso é muito importante. As pessoas estão cada vez mais carentes e elas querem alguém que realmente querem ajudar. E o que nós fizemos? A gente aproximou a rede social do cliente. A gente aproximou, criou um time de Customer Success na empresa. A gente criou coisas novas, a gente criou novas estratégias para se aproximar do cliente. Foram muitas. E, além disso, a gente preparou a empresa para que ela precisasse o menos o possível de intermediários, que ela pudesse vender sozinha naquele momento. Outra estratégia legal, talvez a terceira, foi pensar logo em fazer máscaras, né? A gente acho que fez mais de quase 5 milhões de máscaras. E a gente, inclusive, exportou máscaras. E durante muito tempo, o faturamento que a gente tinha era aquelas máscaras, né? Mas quando voltou, né? Quando o negócio, a economia começou a voltar, a Caju Brasil estava preparada, porque ela tinha se aproximado do cliente, ela tinha dado atenção, carinho para o cliente se sentia acolhido e ele tinha formas de comprar sem precisar, por exemplo, que um representante necessariamente fosse até uma loja. Ele conseguia entrar num B2B, num site e fazer a sua compra e ter uma experiência boa. Então, uma lição importante, eu acho que tem uma frase que é um provérbio chinês, que ele diz, que eu acho muito importante, levem essa frase para o resto da vida de vocês. Cavem o poço bem antes de vocês sentirem sede. Porque muitos dos nossos concorrentes, muitas pessoas simplesmente pararam, estavam paralisadas, não sabiam o que fazer. E nós mesmos podíamos estar mais bem preparados. Nosso poço podia estar mais fundo. Mas, de certa forma, acabou dando certo e nos transformando em tudo melhor. Numa empresa melhor, mais organizada, mais ativa, mais próxima do cliente. Então, assim, foi um desafio muito interessante. E eu sempre digo, né, que também é um livro aqui que fica para vocês lerem, que eu acho muito interessante. É um livro pequenininho, viu, pessoal? Que chama Picos e Vales. Entre cada pico sempre tem um vale. Mesmo que não tenha uma pandemia, se você precisa ir para o próximo nível, você precisa descer. Você precisa aprender e você precisa escalar de novo. Não existe pico em pico, você não vai passar. Sempre vai ser picos e vales. Eduardo, vê se você consegue com seu microfone, senão eu passo. O desafio. Cita um desafio para a gente desse percurso seu. Oi? O meu maior desafio? Isso. Eu acho que o maior desafio foi quando eu entrei na empresa, quando eu voltei da Inglaterra, aquela ansiedade de mudança de cultura e saber lidar com isso, a imaturidade ali, aquela ânsia de mudar, você acaba deixando muitas marcas. Só que você só aprende com a experiência, né? O tempo, uma pessoa nova querendo mostrar coisas para os mais velhos, mudar a cultura, dá muito trabalho. E é difícil você ter a paciência. Hoje eu acho que eu estou mais experiente para isso, para saber conversar, do que naquela época. Então foi muito doloroso essa fase de mudança de cultura na empresa e aquela experiência de você gerenciar muita gente com pouca experiência, né, que eu tinha na época. Acho que foi o meu maior desafio até hoje. Obrigado. Marcos, e aí, digamos, o seu segundo maior desafio, porque o primeiro foi deixar o salário lá 3 vezes maior para ficar onde você estava. E o segundo desafio? Bom, eu acho que o maior desafio da gente, todos os dias a gente passa por um desafio. O desafio, ele muda de local, ele muda de intensidade, mas todo dia você tem um desafio diferente.
Tá? E um dos maiores desafios que nós enfrentamos, eu acho que foi no início da pandemia, porque todo mundo sabe que as empresas necessitam da contabilidade, necessitam da escrita fiscal, necessitam de toda a parte do nosso trabalho. E a gente, por ter um país onde a estrutura tecnológica não era tão desenvolvida, nós tivemos que colocar pessoas em home office, porque não conseguia trabalhar. Então, acho que esse foi um dos maiores desafios que nós enfrentamos na época. Tá? Então, eu acredito que esse foi uma das piores coisas que nós tivemos, que hoje, graças a Deus, a gente tem que dar graças a Deus de ter passado por esse, não pela pandemia, mas sim por esse desafio, porque nós melhoramos muito a parte tecnológica, muita coisa serviu para melhorar. Então, eu acho que basicamente foi isso. Obrigado, Fabíola. Bom, na área da comunicação, um dos desafios que tem uma galera aí de publicidade e propaganda, né, que com certeza quando vocês entrarem no mercado de trabalho, vocês vão notar isso. E não só na área de comunicação, mas eu acho que hoje em dia, para qualquer área, é você ser um profissional multitalentos. O mercado não aceita mais o profissional que só sabe fazer ou isso, ou isso, ou isso. Ou você faz tudo, ou você faz tudo. Então, não dá mais para você se limitar em determinadas áreas do conhecimento. E a gente acaba entendendo isso na raça, né, Bogas? Depois que entra ali no mercado, que eu, por exemplo, eu me formei em jornalismo e aí eu tinha maior aptidão para a escrita. Mas, você precisa ir lá fazer uma foto, você precisa entrevistar o fulano, você precisa escrever obituário, você precisa escrever uma matéria policial, uma matéria de cultura. Então, assim, precisa se relacionar com o prefeito, precisa se relacionar com qualquer outra pessoa, precisa conversar com o médico, enfim, você tem que ser um profissional multitalentos. Se você não entender isso, você vai ficar para trás. E principalmente agora, né, as pessoas buscam cada vez mais um profissional mais completo, né, a concorrência está muito grande e tal, então a gente precisa se atentar a isso. Eu estou aqui fazendo ciências contábeis, mas o que mais eu posso fazer além de ciências contábeis? Não, eu só vou me formar em ciências contábeis. Amor, sinto muito, não vão nesse pensamento, não caiam nessa armadilha, porque depois o mercado vai te cobrar. O que você ficou fazendo nesses 4 anos? Só o diploma de ciências contábeis? Parece que assim, estou menosprezando, mas não é isso. A gente precisa ir além do diploma, é essa a mensagem. Então, e além do diploma de publicidade e propaganda, do diploma de administração, a pessoa está fazendo administração, se especializa em, de repente, mercado exterior, em comunicação, sabe? Não seja um simples profissional formado em administração, né? Busque ir além. E eu acho que é por aí, a gente entender que o mercado precisa de mais, e quem se abrir a isso e estiver preparado, vai encontrar as melhores oportunidades, sem sombra de dúvida. É isso que vai te diferenciar, porque imagina a quantidade de publicitários que saem formados todos os anos. Tá, mas e aí, por que eu vou contratar você e não vou contratar ele? O que você tem a mais para me oferecer? É isso que o mercado quer, não tem mimimi, sabe? Não tem brecha para falar, peraí que eu não tenho experiência ainda, acabei de sair da faculdade. Não, vamos ralar antes, porque a coisa lá fora não é fácil. Como o Jean disse, cave o poço antes de sentir sede. Muito bom isso. Cave o seu poço antes de sentir sede. Esteja preparado antes da oportunidade surgir. Porque depois que ela surgir, legal, estou pronta. Né? Eu acho que é por aí. E aí, a gente demora a entender isso quando sai da faculdade, né? Sofre um pouquinho, mas é isso aí. Ok. Quando a gente pensa em tempo, a gente pensa, obviamente, em novas tecnologias. Quando eu falo para os meus alunos assim, na época do meu mestrado, eu fiz a minha dissertação de mestrado na máquina de escrever. E eu usava papel carbono, para ter a cópia. Hoje estamos aí diferente, as coisas avançam de uma maneira absurda. Um dia nós vemos de uma maneira, no outro dia ela já tem outra concepção. Eu queria saber, Fabíola, na TV Unifev, como vocês se atualizaram com relação a isso? Por exemplo, muitas pessoas diziam assim, o rádio vai acabar. Nós temos aí a internet com essa facilidade de baixar músicas, a facilidade de ter rádios assim da África, da Ásia.
A partir disso, como vocês pensaram uma certa atualização da TV Unifev? A rádio e a TV, né, juntos ali, a gente enfrenta esse desafio também muito grande. Não só ali na emissora, mas eu acho que o mercado de comunicação como um todo, viu? Porque, assim, surgiu a internet, né, e aí as redes sociais, aí Orkut, depois Facebook, depois Instagram, e a comunicação vai tentando buscar entender o que está acontecendo, né, porque tudo muda muito rápido e o público muda, né, a forma de consumo muda, né? Que público é esse, né? Quem são vocês? O que vocês gostam de ver? O que vocês gostam de ouvir? E é uma coisa que muda demais. Hoje em dia, de um dia para o outro, né? Mudam memes, mudam personagens, mudam influencers, e a gente fica ali tentando correr atrás. Fácil não é, a gente ainda está tentando, né? A rádio e a TV, falando especificamente, tem 40 anos, praticamente as duas ali de história, e são educativas, ligadas à Unifev. Então, para quem ainda não conhece, a gente tem um site com todo o nosso conteúdo lá. Quando eu entrei, a gente ainda estava engatinhando nas redes sociais, por exemplo. Faz 4 anos isso, não é quase nada, né? Mas para a comunicação é um absurdo de tempo. Então, a gente correu atrás para se atualizar primeiro nas redes sociais, porque a gente estava só nas emissoras, só na TV e na rádio. E a gente sabe que o conteúdo hoje o que é consumido diretamente no aparelho de televisão é muito pouco. Né? As pessoas hoje foram para redes sociais. E o nosso conteúdo não estava nas redes sociais. Estava ali no YouTube, mas faltava um Instagram, faltava um Facebook melhor elaborado. Então, o nosso maior desafio, que a gente ainda está vivenciando isso, é levar o nosso conteúdo para outros veículos, para outras mídias, para que ele fique cada vez mais acessível, né? Então, por exemplo, a rádio, hoje, a gente tem um aplicativo que nós lançamos no ano passado, que tem a programação 24 horas. E esse aplicativo também não existia, a gente era bastante cobrado por isso, conseguimos colocar em prática. E é isso, porque as pessoas não ligam mais o rádio, né? Aquele botãozinho ali. No carro, às vezes, você escuta o Spotify, você escuta outras coisas. Então, a gente pensou, vamos para o celular, porque aí a pessoa também consegue sintonizar. Então, acho que o desafio, assim, a Globo, por exemplo, né, falando de gente grande aí, ela criou a Globoplay, porque não dá mais para ficar só na Globo. Então, é isso, a gente está sempre correndo atrás. Eu não acredito mesmo, como você disse, no fim de qualquer meio de comunicação. Eles vão se reinventando, né? As revistas de moda, por exemplo, foram para o Instagram. Elas deixaram de existir, estão deixando, né, impressas, estão. Mas elas têm um conteúdo importante nas redes sociais. Então, é isso, é se reinventar e se adaptar a isso, né? E a TV está ali tentando correr atrás disso. Nós temos, inclusive, estagiários muito bons aqui de publicidade e propaganda que estão lá com a gente. Um beijo a vocês que estão aí sentadinhos. Ana, a Bia também nos ajuda bastante lá. Bom, não vou falar todos, hoje eu vou esquecer. Lucas, Pedro, enfim, um beijo a todos vocês. E os ex, né? Antônio, André. Jean, há quanto tempo existe a Caju Brasil? 16 anos. Eu imagino que você, estando lá aos 16 anos, você tenha começado com uma concepção tecnológica e hoje você vive novos momentos. Como foi essa transição na Caju Brasil? É uma transição que eu diria assim, necessária. Não existe outro caminho, né? Acho que era o Bill Gates que falou uma frase uma vez: só existirão empresas que estão na internet e as outras não existirão. Acho que é uma frase mais ou menos assim, não me lembro ao certo, mas é isso. Você tem que estar hoje no mundo digital, você tem que estar pensando em tecnologia. Você é o quanto melhor você se adapta e não o quanto você se prende a um negócio só, como a Fabiola falou. Você se tem que adaptar a situações diferentes, a coisas diferentes para fazer. A cabeça tem que estar mudando o tempo todo, né? Então, para nós foi uma fase bem um pouco dolorida, mas muito gratificante, né? E a pandemia acelerou muito isso. A gente mudar a nossa estrutura para poder atender os clientes digitalmente. Mas as empresas, hoje, elas são assim. O mundo provavelmente vai acelerar mais nos próximos 10 anos do que nos últimos 100. Então, olha o tanto que a gente tem que ser adaptativo, o tanto que a gente tem que, a cada dia, morrer um pouco, desaprender um pouco e aprender coisa nova, estar se adaptando.
o tempo todo. Lá na Caju Brasil, para dar de exemplo, a gente criou o B2B, fortaleceu o e-commerce, como o Eduardo fez ali também, e vários clientes que a gente conhece, amigos, realmente para que a gente aproximou o contato do cliente. Onde a gente podia usar automação, a gente usou. Aonde precisa de um atendimento mais humanizado, a gente se aproximou. E isso é tudo teste, né? Não tem coisa também que você faz e vai dar certo. Né? Você fica rodando PDCA ali. Testa, planeja, testa, checa, cria o processo. Se deu certo, você cria. Se não deu, você planeja de novo, começa do zero. E isso tem que ser muito rápido. Muitos testes hoje em dia. E testes baratos. O bom da internet é que ele dá essa possibilidade da gente fazer testes baratos, né? Antes, para você fazer um teste, eu tinha que fazer um anúncio na Globo, pelo menos regional, era caro, né, Fabiola? Ou um anúncio de rádio. Hoje não, você faz com R$50, R$30 testes. Então, está aberto, não existe tecnologia que volta para trás. A gente tem que estar sempre pensando na frente. Mais uma vez, a história do poço ali. Eduardo, para você, a palavra-chave é fortalecer o e-commerce. De que maneira, na Polos? Eu estava até comentando isso com o Jean agora há pouco, que o e-commerce para nós é um pouco diferente do geral, né? A gente tem que ter a presença na internet, mas eu não consigo vender tão simples um sofá que a gente tem lá de R$15 mil, R$30 mil num site. Mas eu consigo conquistar todo cliente que tem esse potencial para poder ir à loja. Então, a gente tem que estar presente ali na rede social, tem que estar presente no site, tirar a dúvida dos clientes. Então, essa presença digital não vai acabar. E eu até falo muito com a Fabiola que a publicidade e propaganda ela está em alta agora, que acho que é a mão de obra mais difícil de arrumar. Quem está em todas as áreas, né? Porque ficou uma empresa precisa da pessoa que faz a foto, que redige o texto, que faz toda a micropublicidade ali para o Instagram ou para a rede social. E antigamente você precisava de uma Globo ou de uma TV, que era muito caro fazer. E precisava de uma equipe toda. Hoje todo mundo quer uma microedição. Cada um tem a sua demanda. O Jean tem uma demanda diferente da minha, que é diferente da do Marcos, que tem que apresentar o escritório dele. E acho que o curso que está mais em alta hoje, em demanda, é publicidade e propaganda. Então a gente está presente na internet dessa forma, atrair o cliente para poder comprar na loja, não é para vender direto. Marcos, vou te falar uma imagem que eu tenho de contador, tá? É quando você entra, tem vários arquivos, você vê uma estante cheia de arquivos de papel, sabe aquele de papel? E cheio de papel ali dentro. Qual é a atualização dessa minha imagem para o contador de hoje? Olha, isso é uma busca incessante, a gente terminar com esses papéis, tá? Então, a maioria hoje, antigamente você chegava no escritório qualquer escritório, parece que ia cair a prateleira em cima de você. Parece que aquilo ia cair em cima. Aquilo dava uma coisa muito ruim na gente. Então, hoje, com a tecnologia, isso mudou muito. A gente procura hoje, a maioria dos escritórios de Votuporanga aqui, que a gente tem lá através da Associação dos Contabilistas, então a gente tem as reuniões cada 15 dias, né? Então a gente conversa muito disso, é uma busca disso aí, para que a gente não tenha mais esses papéis. Então hoje se trabalha com 2 monitores, né? Então você busca esses arquivos, o mínimo de papel possível. E essa questão é muito do que eles estavam falando aqui. Tudo vai mudando, tudo você vai melhorando, tudo você tem que buscar novas tecnologias. Porque senão, se você ficar parado, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Ok. Vamos mudar de assunto? Mudar não, né? Vamos ficar nesse mesmo assunto, mas quando o Eduardo falou assim, nós estamos precisando de publicitários para o mercado de trabalho, que é o mercado aquecido. Eu gostaria, então, de saber
individualmente, como está o mercado de trabalho para administradores, contabilistas, como está o mercado de trabalho para publicidade e propaganda. Eu acho que eu posso começar com a Fabíola para me falar sobre essa questão do publicitário. Gente, tá concorrido, né, Eduardo? Eduardo comentou comigo faz um tempo que ele está precisando de pessoas lá na Mobília 22, na empresa dele, e eu não consegui achar ainda um bom candidato. Então, assim, realmente é uma área, claro, vocês sabem, isso é óbvio, né? As redes sociais estão aí por todos os lugares, em todas as empresas. Hoje em dia não se contrata mais um publicitário só para uma agência ou para um jornal, enfim. Você contrata um publicitário para o escritório de contabilidade, um publicitário para grandes empresas, para um consultório médico, enfim, para tudo. Então, o publicitário ele está em todo lugar. E a gente está tendo, sim, muita demanda. O publicitário, o estagiário, o estudante que estiver bem preparado hoje, ele já consegue uma colocação legal no mercado de trabalho. É claro que antes de ganhar 10, vocês precisam ganhar 1, né? Então é isso, não saiam achando que, porque tem muitas oportunidades, que o salário está lá em cima, não é por aí. Mas a comunicação eu acho que está virando a chave, sabe assim? Em algum momento vai ter uma virada grande nessa valorização financeira. Hoje a gente está à procura de profissionais, a demanda é grande, as vagas estão abertas, mas essa questão financeira ainda está deixando a desejar. Mas é isso, acho que a gente precisa estar preparado, porque vai chegar. Se você trilhar esse caminho, essa hora vai chegar, essa oportunidade boa vai chegar. E com certeza vai, porque não tem mais como. Assim, eu falo que o publicitário ele vai passar a ser valorizado tanto quanto um engenheiro, um super médico, porque, gente, quem é que não precisa hoje de um bom comunicador dentro da sua empresa? E as empresas que têm a noção do quanto esse cara é importante ali dentro, ela vai ter que valorizar. Porque eu conheci inúmeros colegas que eles estão ali dentro da empresa e daqui a pouco passa outro oferecendo uma proposta maior, e aí vai para outra, e eles estão pulando de galho em galho. E aí a empresa fica na mão. Aí a hora que fica na mão, fala, poxa, perdi. E perdeu mesmo. Então, assim, se preparem e já comecem a colocar a cara no mercado, a buscar boas oportunidades, porque está aí, o momento é esse e o pessoal está, sim, precisando bastante. Marcos, e para os profissionais de ciências contábeis? Olha, faltando bastante gente. A professora Lília, o Oca, o pessoal aí me ajuda bastante lá, tá? Tá faltando bastante profissional. Hoje, o que ocorre? A maioria das pessoas, como a Fabíola estava falando, de repente necessitam do salário maior e buscam um salário maior. Só que tem que colocar na cabeça, a gente tem que colocar na cabeça que a gente tem que ter o conhecimento, a gente tem que ter um pouco de calma. Tudo na vida chega na hora certa. Então, a gente tem que ter um pouco de tranquilidade, ter o conhecimento, saber, para depois a gente poder exigir. O mercado está aí, todo mundo está necessitando de profissional. Muito difícil. Se vocês pegarem todas as empresas de Votuporanga, o contador, ou até mesmo qualquer setor, está necessitando de profissional. Então, eu vejo que é bem assim. Jean? Vamos lá, vamos aproveitar para fazer publicidade de vagas, né? Né, Dude? Como o Marcos disse, eu cheguei hoje na empresa, e perguntei, parece que eu vi que tinha 3 vagas. Ele falou, 3 não, tem 13 vagas abertas. E são vagas de publicidade, são vagas de e-commerce, que são ligados, publicidade, marketing ali, e-commerce, vagas no administrativo. E realmente a gente vê que a mão de obra está cada vez mais difícil, mais escassa, menos preparada. Acho que até em sentido um pouco de apelo, eu peço para vocês jovens, é o que o Marcos disse aqui, tenham um pouco mais de foco, um pouco mais de paciência, um pouco mais de entendimento. Não adianta, quem vai com muita pressa, às vezes acaba errando muito, acaba se equivocando. Eu acho que a palavra certa é tomar decisões com sabedorias, embasadas, e não ouvindo muitas vozes, que é o que às vezes acontece, a gente vê a gente perder muita gente às vezes por causa disso. E, enfim,
Então, assim, para quem quer estar no mercado de trabalho, um pouquinho que vocês se diferenciam do outro, já é um grande passo. Um pouquinho mais é 2 passos, sabe? Parece, me parece até meio óbvio, assim, fácil, sabe, pessoal? É o que a Fabíola também estava falando, se você for um pouco diferente, você tem um lugar em qualquer empresa, em qualquer lugar. E ali você pode aprender e, de repente, ter a sua empresa também, né? Então, acho que é isso aí. Realmente tem muita oportunidade. Vamos deixar o microfone com você. Eu pedi para você me definir o que é um bom estagiário. Qual é a concepção que você tem de um bom estagiário? Um bom estagiário, para mim, é aquele que se adapta, primeiramente, à cultura do lugar que ele vai trabalhar, da empresa que ele vai trabalhar. Porque, às vezes, e ali você está aprendendo, porque geralmente estagiários são novos, né? Então, assim, você tem que entender que você está num momento de aprendizado. Então, é chegar desarmado, é chegar com vontade de aprender, é exibir vulnerabilidade e não chegar achando que, meu pai falou que é assim, minha avó fala que é assim, meu professor fala que é diferente. Não, cada empresa tem um jeito de trabalhar, tem uma cultura e você vai aprender muito com aquilo se você se abrir para esse aprendizado. Eu acho que a palavra-chave aqui é vulnerabilidade. Deixar-se aprender. Eduardo, para você, como você definiria um bom estagiário? Um bom estagiário, uma pessoa curiosa, que faz mais do que precisa. Igual o Jean falou, né, que tem vulnerabilidade. A gente tem algumas dificuldades lá da pessoa não saber onde ela está, o que ela foi fazer numa entrevista, se ela quer aquilo ou se ela foi fazer o curso porque alguém pediu. Tem um estágio, ela vai lá. E tem muita oportunidade para estágio e até para o trabalho, né? Saber o básico da publicidade, que é uma escrita. A gente passa uma redação lá e dá vergonha às vezes. Mas é esse o básico. Ok. Eu acho que está no momento agora que muita gente deve estar coçando o cérebro, coçando a mãozinha, assim, para tentar levantar a mão para fazer uma pergunta para os entrevistados. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu vou até vocês. Por favor, levantem a mão. Alguém gostaria de fazer uma pergunta para os entrevistados? Vamos lá. Boa noite. Para o Marcos, do escritório Eldorado. O Marcos, por eu ser da área contábil e nós sermos também contadores, escolhi você. Hoje, como você classificaria o perfil de um bom contador? Né, o que esse futuro contador, como ele deve se comportar aqui na faculdade? Olha, professor, eu acho que o bom contador, como todos os profissionais, são as pessoas que trabalham com ética, com responsabilidade. A gente, como contador, a gente trabalha com o sonho das pessoas. Então, toda vez que você está fazendo algo para uma empresa, lembre-se que aquilo é um sonho da pessoa, é a vida. Às vezes aquela pessoa trabalhou a vida inteira para ter aquela empresa e você, através de alguma coisa que você, vou fazer de qualquer jeito, não é meu mesmo, você está atrapalhando o sonho daquela pessoa. Então, eu vejo assim, a pessoa que trabalha com ética, com responsabilidade, que tenha comprometimento, tá? Eu vejo que estudioso, tá? Eu vejo que é por aí. Talvez a gente possa estender a mesma pergunta, Fabíola, para os profissionais de comunicação, para os estudantes. Você poderia comentar para a gente como você vê essa relação do que seria um bom comunicador aqui na faculdade
e como seria esse bom comunicador no mercado. É isso, professor? Sim. Bom, é muito simples de entender, mas às vezes a gente não se toca, né? O comunicador é o quê? É o cara que se comunica. Só que não é simplesmente falar, é se fazer entender, né? É que o outro entenda a sua mensagem. Não é lá escrever qualquer coisa e achar que está tudo bem. Não, você tem que se fazer entender. E para isso, pessoal, assim, uma coisa que vai também ao encontro do que a gente estava falando sobre estagiários, a importância da língua portuguesa. Temos aqui o nosso grande professor Edson Bogas, para mim um dos maiores na área. Foi meu professor de português e jornalismo, né, lá na Unifev, enfim. Então, assim, você conversa com os jovens hoje em dia, inglês, tranquilão. Vou buscar fazer outra língua, vou me especializar, ou então não fiz inglês ainda, mas é a minha meta. Só que aí você conversa só um pouquinho, daqui a pouco a pessoa manda nós vai, erra o mas e o mais, nós fez, a gente vamos. Esse tipo de coisa quebra a perna de qualquer entrevistador. Você nunca vai ser contratado falando errado a sua língua mãe, a sua língua base. Então, o mínimo que a gente tem que ter como um bom comunicador ou como qualquer outro profissional, né, meninos? É se comunicar bem, é entender a língua portuguesa, é saber escrever, porque muitos hoje, por exemplo, fazem um primeiro contato com vocês por WhatsApp. Como é que está essa escrita de vocês no WhatsApp? Eu não falo questão de reduzir as palavras, não é isso, mas é saber falar, é saber colocar uma vírgula certa. Isso tudo é fundamental. Um bom comunicador, e eu falo isso porque está raro, viu, gente? Parece que não, mas está muito raro. A gente já dispensou estagiários bons, que sabia fazer o que tinha que ser feito, mas não sabia falar o básico. Como é que você põe um profissional para atender um cliente, por exemplo, no escritório de contabilidade, se esse cara não sabe falar, se esse cara não tem postura, se esse cara não sabe se vestir apropriadamente? Isso também é fundamental. Eu não estou dizendo grandes grifes, grandes marcas, mas é saber se postar, é saber representar aquela empresa que você está ali dentro. Estou ali, estou no dia a dia, mas é saber isso. Por exemplo, só sem querer me alongar, mas já me alongando, o que acontece? As redes sociais, elas deixaram a gente muito próximos uns dos outros, né? Eu estou aqui vendo um presidente dos Estados Unidos, o próximo story é minha tia, que eu acabei de ver ali na esquina. Então, assim, essa proximidade que as redes sociais, essa proximidade falsa, né, que as redes sociais criou, deixou a gente muito próximo um do outro, ilusoriamente, e a gente está perdendo o respeito pelo grau de profissionalismo que aquela empresa tem. A gente acha que a gente está dentro da nossa casa. Abre a porta, fala com o patrão de qualquer jeito, se posiciona de qualquer jeito. Pode parecer absurdo isso que eu estou dizendo, mas começa a repensar isso, sabe? A empresa não é a casa de vocês. O patrão não é teu pai, não é tua mãe, sabe? A gente tem que saber falar com as pessoas, a gente tem que saber ter uma postura profissional. Não é porque você é um estagiário, não é porque você está começando agora, que sabe que é de qualquer jeito. A gente tem que ter língua portuguesa afiada, tem que ter postura sim e tem que ter bom vestuário. Não estou dizendo, mais uma vez, grandes marcas, mas é saber o simples. É não usar uma roupa curta, é não usar uma roupa decotada no trabalho. Sabe, gente, eu sei que às vezes parece óbvio, um pouco estranho o que eu estou dizendo, mas é impressionante como isso no mercado de trabalho hoje está gritante. As pessoas não sabem mais se postar no mercado de trabalho. As pessoas não, claro que temos várias ótimas, tá bom? Estou dizendo, vamos para o que realmente importa, né? O que a gente precisa corrigir. A gente precisa corrigir. Eu falo isso de coração, porque a gente tem lá estagiários muito bons e a gente sempre tenta dar um toque. Olha, vamos melhorar ali, vamos melhorar aqui, porque isso faz muita gente rodar no mercado de trabalho. E a gente parte do princípio que existe a possibilidade do estágio, e o estágio, uma das que eu acho das grandes funções do estágio é realmente preparar o aluno que ainda está meio cru dentro daquela área pela qual ele opta, prepará-lo. Por isso é importante o estágio. Boa noite a todos.
Minha pergunta é para o Eduardo da Apolos. Com o nível da globalização e das mídias digitais, o nível das informações aumentaram bastante. Como que vocês fazem essa gestão dentro da Apolos para atingir melhor o cliente? Hoje a gente faz pelas redes sociais, Google, tem um pessoal do comercial de CRM lá. Qualquer questão que entra, tem robô, automação, com dúvidas de tamanho de sofá ou cadeira, o nosso pessoal responde. Porque a gente entendeu que o maior problema dos clientes, eles reclamam hoje, é da falta de informação nas lojas. Então, quando ele entra lá, a gente tenta tirar todas as dúvidas antes de ele ir para a loja. E a gente começou a entender isso pela demanda alta de Instagram e rede social, e não tinha ninguém no backstage lá dando resposta. A gente começou a estudar muito sobre isso, para dar todas as respostas na rede social. Se entrar no Instagram e perguntar sobre algum produto, alguém do nosso time comercial vai entrar em contato. Ok, Jean, com relação à captação de clientes, explica para a gente como vocês estão lidando com essa possibilidade, com essa proposta, com essa maneira de captar esses clientes. Bom, primeiramente mudou um pouco isso também, né? Nós estamos numa era que não está acontecendo as coisas como aconteciam antes. Então, mais uma vez, mudança. Mais uma vez, criar times personalizados, eu acho que essa é a chave. Antigamente, o cara que fazia prospecção, ele mesmo vendia, ele mesmo fazia retenção de cliente, ele cuidava do cliente para você. Ele era o vendedor full. Eu faço tudo, né? E agora a gente está vendo que nós temos que nos adaptar, mais uma vez, e passar por mudanças, Edson. Então, hoje nós temos times de prospecção. Né? A gente criou uma modalidade que vocês já devem ter ouvido falar, que é o Inside Sales, e que forma ali um funil de vendas, e dentro desse funil a gente tem ali o nosso hunter ali, o prospectador, e tem que ter um sistema, porque isso não é tudo controlado manualmente, né? E depois você tem a pessoa que qualifica, e depois da pessoa que qualifica esse lead e passa para frente, tem a pessoa que fecha a venda, e depois que a pessoa fecha a venda, na parte de baixo do funil ainda você vai ter o funil todo de retenção, né? Então, eu acho que a grande chave é segmentar, as pessoas vão ficando mais especializadas, você aprende a fazer só aquilo, e você vai ficando bom nisso. Então, prospecção. Prospecção ativa, o cara tanto outbound quanto inbound. Os dois tipos de prospecção são sempre bem-vindas, né? Via anúncios ou a prospecção, ligação mesmo, né? Tem que ter de tudo, tem que estar aberto a vários canais. Você tem que abrir canal, a empresa tem que ser omnichannel, inclusive na prospecção. E eu acho que é por aí, e cada vez está avançando mais. Então, a questão é especializar, cada vez está mais falando mais a linguagem apenas do que o cliente naquele momento está querendo ouvir. Marcos, com relação à sua área, eu acho que é um pouco particular essa questão de captação de clientes, não é? Você poderia explicar para a gente como funciona? Olha, no nosso caso, por exemplo, no caso da contabilidade, é muito difícil você fazer... A pessoa não vai no seu escritório porque ele passou na frente do escritório e ele falou, vou dar a escrita para essa pessoa. Geralmente através de indicação, através de outras pessoas que são clientes seu. Então, a gente, por exemplo, não tem essa prospecção. Por quê? Você não existe essa questão, vou numa empresa para tirar de outro contador. Geralmente, a gente, por ética, não faz esse tipo de trabalho. Você entendeu? Então, de repente, é mesmo que nós somos procurados. Ou nós, ou a maioria dos escritórios, é dessa forma que age. É diferente do Jean, é diferente do Eduardo. Marisa. Boa noite a todos. Eu sou a professora Marisa,
Primeiramente, eu quero parabenizá-los pela fala, pela colocação, e eu só queria registrar, porque eu sou a professora que trabalho com os alunos de administração, estágio, do terceiro e quarto ano. E vocês são importantes, né? Tanto os empresários quanto os supervisores de campo. E quando a Fabíola comenta, né, essas questões que são mínimas, a gente trabalha isso em sala de aula, né? Antes deles irem a campo, o quanto é importante cuidar da postura, da sua presença enquanto Unifev, porque eles nos representam na empresa, né? Então, assim, eu queria só agradecer vocês por serem também nossos parceiros, recebendo nossos alunos, e nós sabemos também que vários, né, dos nossos alunos hoje, praticamente todos estão trabalhando, estão estagiando, porque existem empresas que abriram, né? E existe esse cuidado de prepará-los, né? E isso a gente fala em sala de aula, esse cuidado de prepará-los, a questão da ética, da postura. E é muito legal você ter tocado nesse assunto, porque a gente discute com eles e eles às vezes não entendem que isso é a minha preocupação. Pode achar que eu, Marisa, estou querendo que eles se posicionem assim, bem como tá as parecendo coisa de mãe, né, Marisa? Fica puxando a orelha, né? De coisas bobas, mas é isso que a gente falou, é essencial, né? É essencial. Isso. A rede social hoje é muito importante você se policiar. Ninguém publica aquilo que você não quer, né? E aí a gente comenta, fala, e eles torcem o nariz. Então, eu gostei muito, né? A fala de vocês é para dizer, olha, se preparem, né? Estude. É muito bom ouvir, porque essa é a nossa bandeira aqui do lado de cá, antes deles chegarem aonde vocês estão, né? Trabalhando e utilizando e fazendo a segunda etapa, que é essa preparação para o mercado de trabalho. Legal. Muito obrigada. Se eu puder complementar, Bogas, o que a professora disse, sobre essa questão das redes sociais. Não existe a pessoa rede social e a pessoa mundo real. Isso está muito claro para vocês? Não tem essa diferença, não tem essa separação. Você não separa a pessoa do virtual e a pessoa do real. Prestem atenção de como estão as redes sociais de vocês. Como vocês estão nos perfis de vocês. Quais fotos vocês estão postando. Porque, juro, de vez em quando dá uma vergonhazinha. Você abre e você fala, deixa eu ver essa pessoa aqui, vamos lá. Vamos falar aqui entre nós, né? Falar. Então, aí, a hora que você abre, você fala, poxa, peraí, como? Né? Então, vamos pensar que vocês estão numa fase de construção de uma carreira profissional. Vocês estão iniciando essa base. Qual é a base de vocês nas redes sociais? A gente sabe que hoje é o portfólio de vocês, né? Muitos contratantes acessam os Instagrams, viu? Não pensem que não. Acessem o Twitter, acessem tudo. Então, todos, né? Eu acho que os meninos fazem isso também. É isso que eu queria complementar. Não achem que quem está contratando não está olhando as redes sociais de vocês. Ela é a primeira a ser olhada. Vocês vão ser stalkeados ali. É isso. Vocês estão na idade, sim, de paqueras, a gente sabe como é que é e tal, de festa. Só que presta atenção nisso. Qual é o objetivo de vocês nesse momento? É encontrar um local legal no mercado de trabalho para poder ter uma vida independente e fazer um casamento que vocês quiserem, enfim. Mas tudo tem a sua hora, então prestem atenção, encontrem o equilíbrio entre uma rede social saudável, de amigos, claro, de festa, claro, ninguém está dizendo para não postar isso, mas encontrem o equilíbrio para não ficar muito estranho. Complementar sobre esse assunto, lá todos contratados para escritório, carga de publicidade e propaganda, a gente entra na rede social de cada um. E é por lá que a gente economiza o tempo de fazer uma entrevista.
Porque como a demanda é alta, você já elimina muita gente ali pela rede social. Publicidade e propaganda principalmente, que a pessoa não entendeu o Instagram, a gente já sabe que ele não serve para trabalhar lá. Porque ele vai trabalhar com isso. Se ele não faz o dele bem feito, a gente nem chama para entrevistar. Deixa eu complementar, estou falando muito hoje, mas enfim. O que acontece também, o que é legal, os estagiários, eles chegam no mercado e falam assim, eu não tenho experiência, eu não tenho obrigação de ter experiência, eu sou estudante ainda. Você queria que eu tivesse qual experiência? Né? Eles olham para a nossa cara assim. E aí você fala, poxa, mas você nunca fez além claro, da escola, da faculdade ali, você nunca buscou fazer cursos online em outras áreas? Sabe, vai fazer um cursinho de fotografia online, vai fazer um cursinho de mídias sociais online. Nem isso, às vezes, as pessoas têm. Vai fazer um cursinho de aperfeiçoamento em língua portuguesa, sabe? Traz um pouco mais do que o simples currículo, ou que muitas às vezes falam assim, não tenho currículo, eu só estou fazendo, eu estou ainda na faculdade ali. Então, comece a pensar sobre isso, tá? Eu tenho uma pergunta para o Marcos. Eu sigo as suas redes sociais, né, do escritório, e eu queria saber como que você pensa o conteúdo para pôr nas redes, uma vez que o seu cliente já não é captado diretamente nas redes sociais, né? O Jean falou que está muito próximo, o Eduardo utiliza as redes para que o cliente conheça o produto e vá na loja. O que um escritório de contabilidade, por que faz esse uso da rede social? Que público que você pretende atender, né? Se aproximar, se conectar? Olha, a rede social do escritório é feita pela minha filha, né? Então, é até uma coisa que, falando dentro dessa questão de publicidade e propaganda, minha filha não começou a fazer isso, e ela era uma pessoa muito tímida. E começou esses conteúdos, a gente passa mais ou menos o conteúdo para ela, e hoje ela faz isso aí. A gente recebe bastante elogio, mas o público que a gente quer atender é realmente, às vezes, por exemplo, em época de declaração de renda, você fazer uma postagem legal, pedindo, explicando o que é, o que pode ser feito para declaração de renda, quais são as documentações. Então, é muito legal. Então, o público disso aqui é você... Quem não aparece, não tem jeito não é visto, né? Então, você tem que colocar e mostrar a cara. Basicamente, é o que a Fabiola falou. Tá bom? E eu gostaria de falar uma coisa. Essa questão, por exemplo, de estagiário, é muito importante, gente. É muito importante vocês hoje verificarem o que vai agregar na vida de vocês. Não só o salário, não busca salário, busca o que vai agregar para vocês. Entendeu? É muito importante isso, vocês entrarem para uma empresa legal, uma empresa que vai acrescentar na vida de vocês. Não simplesmente, a gente às vezes vê muitos procurar, eu vou para tal lugar porque lá é tranquilo. Um escritório de contabilidade, por exemplo, eu vou para lá que eu vou fazer escrita fiscal, lá não sou cobrado, lá eu não preciso fazer nada, não preciso cumprir horário, você entendeu? Mas lá o mercado lá fora não é dessa forma, o mercado cobra. O mercado, a hora que você for trabalhar lá fora, para você ganhar bem, você tem que mostrar serviço, você tem que mostrar que você sabe. E essas pessoas, às vezes, hoje, acontece o quê? Muitas pessoas estão despreparadas. Muita gente, na nossa época, na minha época, basicamente, a concorrência era muito maior, porque muita gente queria chegar a algum lugar. Hoje você vê a moçada não está preocupada com isso. Então, seja diferente, procure pouca coisa que vocês se esforçarem, vocês vão ser grandes na vida. Porque a gente vê muitas pessoas que não querem nada, entendeu? Então, eu acho que é muito importante isso, é um toque que eu dou, tá? Boa noite. Tenho duas perguntas para fazer. Primeiro para a Fabiola, a gente falou um pouquinho aqui sobre rede social,
e sobre como a empresa olha para o colaborador ou então para o estagiário na questão da rede social. Agora eu queria um pouco desse olhar do cliente para a empresa. Por exemplo, hoje em dia quase ninguém pesquisa no Google, a gente pesquisa no Instagram. As empresas estão se reinventando, a gente acessa às vezes algum perfil profissional ali e não tem um endereço, o telefone está descrito ali na descrição, não tem um link, aí você tem que salvar no seu celular, você tem que decorar, primeiro ficar repetindo várias vezes, aí você vai e salva no seu contato, você nem quer ter aquele contato salvo às vezes para conseguir falar com a empresa. Então, a pessoa faz 3, 4 caminhos, já desistiu da compra. Então, as empresas estão ligadas nisso, que eles têm que deixar mais fácil? Então, eu acho que as empresas estão pedindo socorro, no sentido de que elas precisam de ajuda. Não que os empresários eles sabem da importância da comunicação, mas muitos não sabem como fazer essa comunicação. É esse o maior problema. Então, o Eduardo mesmo comentou aqui, o Jean falou que busca profissionais, as pessoas sabem que precisa, que eles estão precisando, mas eles não têm com quem contar, e aí acabam fazendo de qualquer jeito, né? Então, isso está acontecendo, é uma situação que é uma demanda do mercado muito grande, o mercado está buscando profissionais e a gente precisa entregar esses profissionais para esse mercado, né? Então, muitos estão carentes, sim. E o que eu falo, às vezes, né? Olha, não tenho ninguém para cuidar das minhas redes sociais, faz o arroz com feijão bem feito e só, pronto, está maravilhoso. É o que você falou, bota lá, saiba colocar o seu telefone, o seu endereço, faça ali as fotos, umas fotos bem feitas, que hoje em dia não é difícil, né? Então, todo mundo sabe fazer uma foto bem feita, escreva um texto bacana e pronto. Então, faça o arroz com feijão bem feito. Tem muita gente que se exime das redes sociais, fala, eu não consigo fazer, eu não tenho ninguém para cuidar para mim, e aí acaba não entrando nesse mundo por isso. Mas eu falo, gente, faz o básico. Enquanto você não encontrar esse bom profissional, enquanto você não crescer a sua empresa, faz o básico, que já é um super caminho andado. Obrigada. A minha outra pergunta é para o Jean. Nós vivemos uma sociedade que está em constante mudança, em relações sociais mesmo, em questão de posicionamento. A sua marca trabalha muito com a questão do corpo e a gente percebe que hoje isso se torna um assunto delicado em várias instâncias. Como que vocês buscam, você já até comentou que hoje setoriza isso, que não existe uma pessoa para cuidar de todo o processo, existem várias pessoas para entender todo esse funcionamento. Estamos vivendo uma sociedade em formação, não diria nem transformação, mas em formação. E enquanto uma marca que trabalha com essa questão da autoestima, do corpo, como que vocês se posicionam? Tem que ter cuidado, mas ao mesmo tempo tem que ser ousado. Hoje em dia se fala cada vez mais em diversidade e a gente tem que saber ser inclusivo, tem que saber. Ainda mais lá na Caju, que a gente tem um arquétipo cuidador. Então, hoje nós temos uma agência profissional nisso. Então, a gente simplesmente não colocou uma pessoa que está ali, frente ao branding da marca, né, fazendo publicidade, vamos dizer, amadora. Tá? São pessoas que estudam para isso. São pessoas que estão sabendo falar, que estão sabendo comunicar com a persona, com o teu público, com o teu ICP, né? Você tem que ter uma comunicação que agrade, que aproxime, que acalenta, que ajude, que colabore. Você tem que tomar cuidado com as imagens, porque muitas vezes, depende do que você vende. No caso nosso lá, muitas vezes quando a gente põe, por exemplo, uma imagem um tanto vulgar, os comentários para baixo do Instagram, no TikTok, seja onde esteja. Então, posicionamento de marca é você saber exatamente o teu público e você comunicar numa linguagem que ele se sinta pertencente, que ele se sinta nisso. Puta, essa empresa fala comigo. E ela fala de uma forma respeitosa, ela fala de uma forma encorajadora, ela fala de uma forma que ela expressa através de suas fotos também as roupas de uma maneira que me agrada. Então, eu acho que é um pouco disso, né? A gente uma linha tênue também entre até onde ir e o que fazer, o que não fazer, mas
hoje em dia eu prefiro, nós lá na Caju Brasil temos preferido deixar isso na mão de profissionais de marketing, de publicidade, que nem vocês estão se formando aqui, que entendem, que estudam isso, né? É lógico que existe um briefing ali, uma cultura também empresarial que tem que ser respeitada, porque muitas vezes você contrata uma agência, a agência sabe fazendo um monte de coisa. A gente vê grandes players de mercado, que nem aconteceu esses dias, fazendo uma postagem e depois tendo que apagar. Porque a agência fez, simplesmente, mas e os sócios, e os acionistas? O que eles acham daquilo? Então, tem que ter sabedoria. Eu acho que essa é a palavra correta, tem que saber até onde ir, o público comunicar, e de forma que o público goste realmente, que se engaje com você. Ok. Mais alguém? Ali perguntas. Mais do que uma sociedade de informação, eu acho que hoje a gente vive uma sociedade de redes, né? E a gente aceitar isso ainda é muito no começo. Às vezes eu converso com os meus alunos, eu falo assim, pessoal, às vezes eu nem entro em Instagram, nem entro em Facebook, porque é um embate tão profundo de coisas tão banais que a gente fica chocado com o que as pessoas falam a respeito de determinadas coisas. E a gente tem de aprender cada vez mais a lidar com essa sociedade de rede. Opa, boa noite. Eu tenho uma pergunta para o Jean. Eu ouvi que você é um empreendedor, que você veio de baixo e que você foi lá, fez e galgou tudo sozinho. Eu queria fazer uma pergunta para você. Para você citou a pandemia e tudo, que foi um desafio, um momento difícil. Qual foi a hora que você precisou de mais perseverança e resiliência? E para um empreendedor que está no começo ou que está passando por tempos de vacas magras, como superar tudo isso? Como ter resiliência? O que ter em mente para superar certas coisas? Bom, quando a gente nasce geralmente com 2 medos, que é o medo de cair e o medo de ruídos altos. Todos os outros medos, todos os outros bloqueios, todas as outras crenças são colocadas dentro da sociedade, na escola, entre os pais, tios, parentes. Todo esse medo, toda essa segurança que você procura, que o teu cérebro tenta deixar sempre numa zona de conforto, não sofrer, são medos. E isso, muitas vezes, a gente tem que saber discernir, tem que saber superar muitos medos. Eu acho que a resposta mais correta para a tua pergunta é encarar. Se tiver com medo, vai com medo mesmo. É só assim que você vai descobrir se vai dar certo ou não. Então, naquele momento, não é que não tem medo, gente, não tem como não ter medo. Eu também morri de medo, todo mundo aqui em algum momento tem medo. É questão de saber, eu tenho medo, mas eu vou enfrentá-lo ou não? É a decisão de encarar a situação de uma forma positiva ou negativa. É você ter um mindset de mudança ou um mindset fixo. Isso que muda as pessoas, isso que faz a diferença. Então, mais uma vez, voltando lá, se a gente nasceu só com 2 medos, por que a gente tem tantos hoje? Boa noite. Minha pergunta é para a Fabiola. Como uma aspirante, estudante a jornalista, eu tenho uma pergunta sobre portfólios. Como que as empresas hoje estão olhando os portfólios? E o que elas esperam de um recém-formado? Como, por exemplo, eu poderia alimentar esse meu portfólio ao longo desses 4 anos da faculdade para que na minha formatura eu não tenha o tão temido currículo vazio, só com palavras bonitas e pouca ação. E muito obrigada por ter me escutado. Imagina, tudo bem?
Essa questão do portfólio, hoje, como a gente comentou antes, se você pensar, simplificar, é rede social, assim, não precisa inventar muita roda, não. Se você tiver uma rede social bacana, com boa escrita, sabe, bons textos, a gente olha, quando a gente vai contratar alguém, as mínimas coisas. Se esse cara escreve bem, se esse cara sabe organizar as ideias, sabe? Então, principalmente a galera de comunicação, né? Como é que tá essa tua rede social? Que tipo de foto você está postando? E eu digo não a foto, só o conteúdo ético, não. Eu estou dizendo enquadramento, sabe? Colorido dessa foto, o cuidado que você tem artístico com aquele material. Então, esse portfólio, ele pode começar por aí, pelo básico, sabe? Por esse cuidado artístico com as suas coisas. Porque ali é o primeiro passo, é onde o teu empregador vai entrar. E uma coisa que eu considero fundamental, que acho que eu não falei muito sobre isso aqui, é a questão do networking, né? O relacionamento. É você formar amizades, conhecer pessoas chaves na tua área profissional, é entender a cidade onde você vai trabalhar. Por exemplo, aqui em Votuporanga, estou fazendo publicidade e propaganda. Quais são as maiores agências em publicidade e propaganda? Quem é que trabalha com publicidade em Votuporanga? Quem são essas pessoas? Onde elas estão? Sabe? É entender do mercado. É ler um jornal, é acompanhar o telejornal, é entender o que está acontecendo nesse mercado. Não dá para sair assim, sabe, cru. Você precisa conhecer esse mercado, fazer relacionamento, montar uma agenda, conversar com pessoas, nutrir bons relacionamentos, ser gentil durante um relacionamento de trabalho, saber se comportar durante o estágio. Tudo isso vai criando um portfólio. Eu, muitas vezes, indiquei estagiários para trabalhos com base no que a gente conheceu ali do estagiário mesmo, no dia a dia. Então, é isso. Um caminho rede social, como eu falei, relacionamento, fundamental, principalmente numa cidade pequena como Votuporanga, que todo mundo conhece todo mundo. Então, a vida é uma roda gigante. Um dia você está em cima, outro dia você está embaixo. Então, não dá para falar com essas pessoas, eu não me relaciono, sabe? Você precisa se abrir a todos, estar em contato com todos, estar em todos os lugares. E é isso, ir formando esse portfólio mesmo. E cursos online, especializações. Não deixem a educação na mão só da faculdade. A faculdade está ali para fazer o seu papel, a Unifev faz esse papel maravilhosamente bem, mas se você acha que você pode aprender mais, vá em busca desse mais. Sabe? O que você faz no período durante o dia? Tudo bem, muitos trabalham. Final de semana, faz um curso online, vai buscar ler um livro nos intervalos, vamos sair um pouquinho das redes sociais, ou então consumir conteúdos que realmente vão nos agregar, que foi o que o Marcão falou também. Né? Então, é mais ou menos por aí. Vou te complementar o que a Fabiola falou, que eu procuraria, né, no caso, você coloca o Instagram, pega as matérias que você mais gosta e coloca as edições ali do que você fez, do que você aprendeu, vai demonstrando o que você aprendeu ao longo dos anos. Imagina o tanto de portfólio que você vai ter ali, da dificuldade que você passou para fazer uma edição num programinha ali do Instagram. Quando eu olho lá, eu falo assim, nossa, ele está aprendendo, demonstrando como ele aprendeu. Não precisa colocar tudo, só o que você gosta. Aí eu vou pegar teu currículo e olhar lá e falar, não, ele está interessado nesse setor que eu estou precisando de edição de vídeo. Ou faz desenho, ou escrita, como escrever bons textos, usando o ChatGPT lá. Você colocar tudo que você gosta, é muito mais fácil a gente contratar a pessoa no setor que ela gosta do que no geral todo. Daí você está com aquela dor na empresa, você vê o portfólio, vai ser muito mais simples. Existe um termo legal sobre isso que o Eduardo está falando, chamado publicize-se. Faça propaganda de você mesmo. Divulgue o seu material, o que você é, o que você sabe. As pessoas se vestem de uma humildade, não sei o quê. Mas, poxa, se você é bom naquilo, mostre que você é bom naquilo. Poste esse trabalho que você fez legal. Vá colocando isso nas redes sociais. Se você é bom em fotos de comida, se especialize em fotos de comida e vai postando isso, sabe, de alguma maneira. É isso, vai dando a sua cara à tapa mesmo, vai mostrando para o mercado quem é você. E não se preocupa com a crítica, né? Que todo mundo vai te criticar, principalmente os mais próximos.
Deixa que vai colocando na rede social e fazendo o teu lado. Eu acho assim, só complementando também, gente, que esse assunto é bem legal. Da mesma forma que vocês... Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem que é vendedor? Quem é vendedor aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Eu acho que tem muita gente que ou que ficou com vergonha de levantar a mão ou não percebeu que está o tempo inteiro se vendendo, né, Fabiola? Vocês se vendem para a sociedade, vocês se vendem para o professor, vocês se vendem para a empresa que quer contratar, vocês se vendem para o namorado, para a namorada. Então a gente está o tempo inteiro se vendendo. E o que você está fazendo? Como você está se vendendo? Como está a sua imagem? Isso pode ser natural, do mesmo jeito que vocês gostam de tomar decisões rápidas. Hoje em dia o pessoal do RH de empresa também é mais rápido para tomar decisão. E vocês podem ajudar nisso, já se vendendo durante a vida, durante o percurso. Não precisa deixar o dia de ser contratado. A pergunta praticamente é para alguns, praticamente todos, que foi que eu ouvi uns trechos da mesma opinião de ambos. Antigamente, deixava de se contratar funcionários, né, há décadas, não vou falar séculos, porque isso ainda acontece, por conta da raça. Depois de alguns anos, deixaram de contratar-se pessoas por tatuagem, piercings, e hoje você não vê mais esse tabu tão instalado. Hoje você consegue entrevistar uma pessoa que tem tatuagens olhando ela sem nenhuma distinção de uma outra. E isso, há 1, 2 décadas atrás, era um absurdo. E aí eu gostaria de perguntar para vocês se vocês acham que hoje a rede social pode ser o tabu do momento em barrar alguém numa contratação, o que antigamente era outros estereotipos, entendeu? Hoje a pessoa ela pode deixar de ser contratada por conta de uma rede social, como antigamente eram por outros motivos? A gente não conseguiu entender exatamente tudo que ela falou, Edson. Se fizer um resuminho só da pergunta... O som aqui não veio tão legal. É que, na verdade, posso tentar traduzir? É que ela colocou que antigamente as pessoas que procuravam uma empresa, elas eram rechaçadas por causa de gênero, raça, cor, etc. Porque existia um preconceito com relação a isso. Hoje, as pessoas estão sendo rechaçadas numa entrevista por causa das redes sociais. Ok? É aquilo mais ou menos que vocês comentaram. Vocês veem assim realmente? Okay. Eu acho que não é exatamente a rede social em si, é o comportamento que às vezes não vai ao encontro do que a empresa procura. Então a rede social ela é um portfólio, vamos dizer, é um cardápio sobre você. Então não é um preconceito como é de gênero ou como é com tatuagens ou coisas assim, não é isso. Esse perfil desse cara está atrelado ao que eu procuro, ao profissional que eu preciso aqui? Está condizente com o meu dia a dia? Essa pessoa vai conseguir atender bem meus clientes especificamente? Então é mais por aí, né? Não é questão de preconceito. É mais adequado, se esse cara está adequado ao que eu procuro. Né? Então, existem empresas que procuram profissionais mais descoladões e tal, existem empresas que procuram profissionais com outro perfil, e isso é um tanto óbvio, né? Assim, não é preconceito, acho que é mais adequação ao que você vai desempenhar depois. Acho que é porque a gente estava falando de publicidade, você vai olhar mais a rede social de um publicitário se o Instagram dele está bem feito, bem escrito, não se ele está tatuado ou não. Um administrador, você vai olhar o LinkedIn dele, não vai ficar olhando em que festa ele foi. Por exemplo, lá na nossa empresa, 70% do quadro são mulheres, para trabalhar em serviço pesado. Tem homossexuais, todos que entraram foi pelo currículo. Mas você elimina tempo se você entra na rede social e está tudo escrito errado, você quer contratar um publicitário. Você já não vai nem chamar ele para entrevista, que seria o básico que ele tinha que saber. Mas eu acho que nesse sentido de preconceito, deve existir algumas empresas que são assim, mas aí não convém nem trabalhar, né? Se ele já não está com esse preconceito ainda.
Nós gostaríamos, em nome da Unifev, de agradecer a presença de vocês. Eu gostaria de convidar a Lília e a Vanessa para dar uns mimos a vocês. E muito obrigado pelas palavras sabedoras que vocês pronunciaram aqui hoje. Obrigado Edson, obrigado pessoal da Unifev, obrigado a quem convidou aí, obrigado aqui meus amigos e parceiros, é muito bom realmente poder contribuir. E se alguém ficar com alguma dúvida ainda, quiser me mandar uma mensagem lá no Instagram, Jean Camargo _ pode mandar alguma mensagem lá que a gente vai responder. Bom, pessoal, é só agradecimento mesmo, tá? Desculpe se ficou alguma coisa aí que não foi a contento, tá? Estou à disposição, tá bom? Meu escritório está aberto lá para quem quiser ir da área contábil, quiser bater um papo, quiser ir lá trocar ideia, estou à disposição sempre, tá bom? E leve isso que eu falei. Sempre procure ser uma pessoa responsável, uma pessoa ética na sua profissão, tá? Que sempre você vai vencer. Se Deus quiser, vou ver pessoas aqui lá na frente com um futuro brilhante, se Deus quiser. Bom, um grande prazer estar aqui nessa noite. Fiquei muito feliz e honrada pelo convite ao lado desses grandes empresários aqui de Votuporanga. Como o Edson comentou, eu sou gestora da rádio da TV Unifev, que são emissoras de vocês, para vocês, estão abertas a vocês. Então, eu recebo vocês lá a hora que vocês quiserem, tá? Conversarem, conhecer um pouquinho mais da emissora e lá visitar os nossos estúdios. Estamos de portas abertas a todos vocês. Foi um grande prazer essa conversa para mim. Também, se vocês quiserem acessar, meu Instagram é Fafiorentino, como se fala mesmo, Fafiorentino. Estou lá à disposição. Manda mensagem, a gente troca figurinha, tá? Estamos à disposição. É isso, vão em frente. Busquem se diferenciar, porque oportunidade não falta. Não falta oportunidade hoje. Às vezes as pessoas acham, não tem vaga no mercado de trabalho. Não, o que está faltando é gente de qualidade para entrar nessas vagas, para conquistar essas vagas. Então, vocês estão hoje com a faca e o queijo na mão. Aproveitem, não joguem fora esses 4 anos. São 4 anos da vida de vocês que vão ser para sempre, tá? É isso, um grande beijo. Obrigada mesmo pela atenção. Gostaria de agradecer a todos. Quero deixar à disposição também, se alguém tiver alguma dúvida, quiser contatar pelo Instagram. O meu Instagram é e_v_costa. Meu nome é Eduardo Costa, mas o cantor roubou meu Instagram, então vocês vão me achar lá. Obrigado pela participação. Uma salva de palmas para os participantes. Essa foi a aula magna da Unifev sobre gestão de negócios. Continue acompanhando a programação da TV Unifev e da TV Brasil. Até a próxima!